Vou fazer uma... Ok, pessoal. Vamos lá, então. Muito boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. A gente agradece a direção da casa, a oportunidade de poder fazer esse bate-papo com vocês, que é um bate-papo importantíssimo. Quando a gente pegou o tema, sem que fizéssemos inicialmente a leitura, né, visualizando o conteúdo, que é o mais importante que Kardec pede para a gente, não fiquemos presos ao nome do Espírito Comunicante, mas vislumbremos o seu conteúdo. A gente talvez até se questione, poxa, mas final de ano falar de Páscoa? E quando a gente então vai ao conteúdo da mensagem, a gente percebe que essa mensagem ela é atemporal. É uma mensagem que serve para todos os dias do ano, de qualquer ano, e vai continuar servindo durante um bom tempo, principalmente neste momento em que somos acometidos por esta pandemia, que faz com que a gente tenha a possibilidade de refletir um pouquinho sobre o verdadeiro significado da vida. Então, antes que a gente possa efetivamente entrar no tema e buscar o amparo de Jesus para que ele possa nos fortalecer neste momento, a gente sempre vai fazer aquele trabalho, né, de enaltecer o sentimento de gratidão. É necessário agradecer a Deus, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o Criador de todos. E não fosse Deus, nada existiria, não estaríamos aqui neste momento, vislumbrando a possibilidade do congraçamento junto ao coração de Jesus, vislumbrando a possibilidade do progresso de que tanto necessitamos e que durante várias encarnações relegamos e viramos as costas ao Cristo. Deus não trabalha sozinho e continua qualificando espíritos imortais para que sejam co-criadores no mesmo plano em que ele trabalha o comando universal. E dentre esses co-criadores maiores, visualizamos a figura de Jesus, nosso guia, o nosso modelo, o nosso irmão de caminhada, que amorosamente trabalhou, trabalha e continuará trabalhando, sempre visando a possibilidade de nos dar uma oportunidade de crescimento, seja intelectual, seja moral. Então precisamos também agradecer muito a Jesus. Esse mesmo Jesus que vem nos convidando, não é de hoje, a esse trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento, se mostrando como caminho, a verdade e a vida, servindo de verdadeira ponte entre a nossa necessidade e os propósitos maiores de Deus. Ele qualifica espíritos para que eles também cheguem ao patamar em que ele chegou, porque ele afirmou: vós sois deuses, e se quiserdes podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. A gente vai ter que comer o jabá com o jerimum que ele comeu, né? Que a gente sabe que não é fácil, mas ele está dizendo que se ele chegou, a gente também é capaz de chegar. E muitos estão chegando ou já chegaram. E dentre esses que se colocam numa posição superior à nossa, vislumbramos a figura do nosso anjo guardião, e agradecendo a esta falange de espíritos bem-aventurados que trabalham incansavelmente, conhecendo profundamente as nossas necessidades, estando sempre ao nosso lado, nos incentivando e procurando nos impulsionar no caminho do bem, fica também aqui registrada a necessidade de diuturnamente agradecermos ao nosso anjo da guarda, estabelecermos contato com ele e de conversarmos intimamente com esse espírito, com esse mentor que tanto nos ama. Chegamos então à necessidade de vislumbrarmos a gratidão por todas as instituições religiosas que se unem visando a formação dos homens de bem. Dentre essas instituições, obviamente, a gente vai ficar preso à casa espírita, a casa que se desdobra, a casa que se une, a casa que aprende a superar as dificuldades para continuar divulgando o Evangelho de Jesus, a sua boa nova, para dar a cada um de nós a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus e de recebermos o alimento espiritual, que é um alimento tão importante e que necessitamos muito, principalmente neste momento. Então, com esse sentimento de gratidão, agradecendo à casa, aos trabalhadores da casa, à direção da casa, tanto espiritual, na figura de Dr. Herman, quanto material, e a todos os irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, a gente então pede humildemente permissão
para começar o nosso bate-papo, rogando a Jesus sejamos inspirados para que bem possamos compreender e fazermos o aprofundamento melhor acerca deste tema, que, reitero, é atemporal. Ele continua valendo para todos os minutos, todas as horas, todos os dias, todos os anos de nossa caminhada evolutiva. Quem traz essa mensagem é o espírito que se identifica como Francisco Nicolau, e ela vem por intermédio de nosso saudoso, altivo caríssimo Panfiro. E quando eu me deparei com essa mensagem, eu procurei ler, reler, procurei tirar algum aprendizado daqui, fazer uma reflexão íntima. A gente começa visualizando que o tema proposto foi Jesus e a Páscoa. E é interessante, porque a gente meio que interiorizou a Páscoa, a gente trouxe a Páscoa para a gente. Na realidade, a Páscoa ela é um evento cristão. É um evento que foi oficializado, vamos colocar assim, no século IV, no Concílio de Nícia, se não me falha a memória, onde todos os bispos reunidos verificaram a oportunidade de unificar aquela crença voltada no âmbito cristão para a comemoração daquilo que ficou conhecido como a paixão de Cristo, tanto no seu aspecto da crucificação, mas principalmente do seu retorno, que denominou-se naquele momento de ressurreição. Mas a Páscoa, ela já é uma instituição, vamos colocar assim, tradicionalmente judaica. Os hebreus, dentro desse processo, eles comemoram nesse momento não a morte, a crucificação e o retorno de Jesus Cristo, mas eles comemoram a retirada do povo hebreu do jugo do faraó, diante daquilo que eles denominaram como passagem pela morte, a passagem do anjo da morte, dentro daquelas figuras que foram colocadas lá em Êxodo, a passagem do anjo da morte que fez com que o faraó, efetivamente perdendo seu filho, ele amolecesse o seu coração e autorizasse que o povo hebreu saísse do jugo do Egito e pudesse, então, debandar o deserto em busca da chamada terra prometida. E todo ano, então, o povo hebreu faz essa reflexão, um sentimento de gratidão e de engrandecer a figura do Senhor Jeová, de Deus, diante do poder material, mas transitório do faraó, mas a superioridade espiritual que foi colocada por Moisés, ou na figura de Moisés, para que o povo hebreu, então, pudesse se libertar e pudesse buscar nas 12 tribos de Judá, posteriormente, a configuração daquele contexto histórico, político e social que a gente vislumbra no Novo Testamento com a chegada de Jesus. É interessante a gente visualizar que esse processo inteiro, tanto a nível dos nossos irmãos judeus, quanto a nível dos nossos irmãos católicos, ele acaba aparecendo para a gente. E ele tem uma tradição, vamos colocar assim, cristã, mas ele é trabalhado de maneira muito aprofundada, principalmente no campo do catolicismo, que traz, assim, todo um ritual até que a gente consiga chegar ao chamado dia de comemoração da Páscoa. Esse concílio, ele, primeiro ponto, ele estabeleceu que não haveria um dia específico para se comemorar a Páscoa. Era mais interessante que a Páscoa fosse comemorada no domingo, independente de data histórica ou coisa que valesse. E aí pegaram lá todo um processo, pegaram todo um processo histórico, visualizando, então, a passagem da primavera na região norte, e a partir, então, da primavera, após a primeira noite de lua cheia, contaria-se, então, o primeiro domingo, que seria, então, o dia da comemoração da Páscoa. Isso na Europa, e vislumbra-se assim para o mundo inteiro. Então, nós não temos um dia específico, Sabemos que é um domingo, mas a cada ano essa data ela muda, sempre ficando, porém, num dia de domingo. Os católicos, então, a partir do Carnaval, da chamada Quarta-feira de Cinzas, estabelece o que eles chamam de Quaresma. E a Quaresma nada mais é do que um chamamento íntimo, do nosso irmão católico, também do nosso irmão protestante, para que ele estabeleça algum tipo de penitência,
para que ele vislumbre as suas dificuldades íntimas e estabeleça durante esses 40 ou 46 dias, se não me falha a memória, alguma penitência. Ele vai ficar sem beber, se ele bebe, ele vai ficar sem fazer algo, né, sem comer carne, coisa que o valha. Ele vai estabelecer esse processo, então, e vai ficar durante esse período, então, se penitenciando das suas dificuldades para tentar, segundo essa visão, se aproximar um pouco mais de Jesus. Vislumbra-se a partir daí todo um processo de busca por aquilo que ficou conhecido no Novo Testamento como a chamada Semana Santa. E a Semana Santa ela se estabelece inicialmente com aquele chamado Domingo de Ramos, em que Jesus, vislumbrando mentalmente, espiritualmente, afirmando para os seus discípulos que haveria um burrico e que eles pegassem aquele burrico, ele adentra na cidade e ele é recebido, né, com palmas, ele é recebido pela população que trabalhou Jesus naquele momento como se fosse um herói, para logo a seguida estabelecer que ele era um criminoso e que ele deveria ser condenado a um dos crimes mais hediondos dentro do processo romano, que era o processo de crucificação, de morte pela crucificação. Adentra-se esse chamado Domingo de Ramos, já na conhecida Semana Santa, e o ponto áureo característico, né, ele estabelece a partir da chamada Quinta-feira Santa. Na quinta-feira, Jesus primeiro deixa um exemplo maravilhoso para todos nós, que é o exemplo da lavagem dos pés. Esse guia modelo, esse espírito puro, estabelece que se você quer ser o maior no reino dos céus, você tem que ser o mais humilde aqui. E ele limpa, então, os pés de seus discípulos. E muitos deles se rebelaram, dizendo, não, nós é que temos que limpar os seus pés. Imaginemos nesse momento uma situação para a gente ter uma ideia. Naquela época não tinha meia, não tinha tênis, não tinha rua pavimentada. Então, a situação era de extrema insalubridade. Os pés dos trabalhadores, mesmo dos nobres que andavam em liteiras ou coisa que valesse, eles não eram pés limpinhos como o que nós temos aqui. A gente reclama muitas vezes de chulé, mas a situação era bem mais crítica do que um simples chulé. Naquele momento em que Jesus ele se coloca de joelhos e estabelece esse processo de consolidação do convite à humildade, lavando os pés de seus amados apóstolos. Essa mesma Quinta-feira Santa, ela também é vislumbrada como um momento em que Jesus nos convida à reflexão de quem efetivamente somos nós, de quem efetivamente a humanidade deve buscar. Ele tenta trabalhar de maneira íntima com seus apóstolos, vislumbrando já a chegada do seu momento de coroação do sofrimento por amor à humanidade. E ele faz com que todos pudessem refletir sobre a missão nobre da divulgação do Evangelho, pedindo que não dormissem. E ficou consolidado aí que era um sono físico. Na realidade, ele estava convidando ao despertar do espírito imortal, para que a gente não durma mais, para que a gente possa se elevar, para que a gente possa buscar a Jesus, independente das nossas dificuldades, que não fiquemos mais dormindo para o seu Evangelho. Dentro de toda essa trajetória, então, a gente vai estabelecer, na chamada Sexta-feira Santa, a possibilidade de visualizar, após a ceia que ele teve, a ceia, Santa Ceia também é importante, essa demarcação, porque na Santa Ceia a gente lê no Novo Testamento que Jesus afirma que dentre seus amados discípulos, um deles o trairia e que a maioria dos demais fugiria no momento crucial em que ele necessitaria muito do amor dos seus irmãos de caminhada. E todos eles disseram que isso seria praticamente impossível. Né? O próprio Judas pergunta, por acaso sou eu? E ele diz, tu dizes. Né? Ele ainda continua crendo no livre-arbítrio com a possibilidade de modificação, apesar de vislumbrar a tendência muito forte de Judas a buscar uma tentativa de tomada do poder político, não entendendo e não compreendendo a realeza espiritual de Jesus. Mas ele queria um Jesus com a realeza física, material
se impondo aos dominadores tanto de Roma como do próprio povo hebreu, os chamados doutores da lei. E diante disso, então, a gente vai verificando, né, a aproximação daquele auge do sofrimento de Jesus, quando no sábado de Aleluia, então a gente verifica após a crucificação todo esse processo de fuga dos seus trabalhadores, para que nós possamos chegar então ao chamado domingo de Páscoa, quando verifica-se no Novo Testamento o fenômeno que para eles ficou reconhecido como sendo a ressurreição do, do Cristo. Para nós, a visualização de que Jesus materializa o seu corpo espiritual para demonstrar que a morte não existe, que o espírito é imortal e que ele está acima de todas as adversidades, que efetivamente é o corpo quem morre, mas o espírito imortal sobrevive à morte, à desagregação molecular do corpo físico, e ele continua a sua caminhada. Fique, então, com os seus apóstolos durante um tempo, preparando os irmãos, preparando aqueles também que posteriormente ficaram conhecidos como os 500, porque foram muitos naquele momento apaixonados pela doutrina do Cristo, que tiveram a coragem de divulgar a boa nova, mas essa demonstração da ressurreição, ela traz para a gente essa visão inimaginável da materialização do corpo espiritual de Jesus, afirmando que ele venceu a morte e convidando a cada um de nós a que venhamos a vencer a morte também. Então, todo esse processo faz com que a gente vislumbre que a Páscoa, assim entendida como um processo litúrgico e um conceito eminentemente católico, ele não vem no bojo da consolidação da doutrina espírita. Kardec, a partir de 1857, ele traz para nós a comunhão com Jesus por intermédio dos espíritos superiores, trazendo o Consolador prometido. E ele procura demonstrar para nós que no Espiritismo não devemos ficar presos a rituais, apesar das nossas dificuldades, porque a maior parte de nós, falo isso sem nenhum tipo de problema, nós passamos pelo cristianismo no campo do catolicismo, que está no campo do protestantismo. Alguns outros, né, em situação menor, passaram pelo Oriente, digo isso nas nossas mais variadas reencarnações, e tiveram contato, por exemplo, com o budismo, com o hinduísmo, mas a maior parte de nós, a gente vem trabalhando com Jesus ou procurando se aproximar de Jesus por intermédio dessas amadas co-irmãs religiosas, né, o catolicismo e depois o protestantismo, a partir da chamada reforma, em que os próprios católicos, ou um segmento dos católicos, visualizou que estava acontecendo um desvirtuamento do convite de Jesus e procurar estabelecer, então, uma nova dinâmica para tentar adorar o Cristo Jesus em espírito e em verdade. Religiões que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso amor e todo o nosso respeito. Mas diante desta constatação que a liturgia da Páscoa não é um procedimento íntimo do Espiritismo, isso não quer dizer que a Páscoa não seja um momento de reflexão e de profundo trabalho para o espírita, que somos cada um de nós. Porque estudar a vida de Jesus, estudar o quanto Jesus de Nazaré trabalhou a favor de todos nós e o quanto ele sofreu e se sacrificou, demonstrando para nós que a caminhada evolutiva muitas vezes se fará de maneira solitária, não haverá família ao nosso lado, não haverá amigos, muitas vezes pelos nossos posicionamentos, amigos queridos até tendem a se afastar, mas que é necessário perseverar, entendendo que o objetivo final é que todos nos reconciliemos no amor do Cristo e que todos tenhamos a possibilidade da chamada ascensão intelecto-moral, mas que ninguém vai poder fazer isso por mim. Foi o que Jesus deixou claro na sua caminhada, quando ele se vislumbra solitário após tamanho sofrimento e tamanhas dificuldades. Então, trabalhemos o ovo de Páscoa, trabalhemos a visualização do procedimento católico, muitas vezes inconscientemente incorporado por cada um de nós,
e isso não merece demérito ou descrença, mas o mais recebermos crescimento demanda sacrifício, demanda dor, e ele, na maioria das vezes, ele é trabalhado de maneira individual, solitário. Ninguém vai poder subir, ninguém vai poder carregar minha cruz, ninguém vai poder estabelecer o Calvário que eu, como espírito imortal, junto ao meu mentor espiritual, solicitei como oportunidade de crescimento nesta reencarnação abençoada que me foi permitida por acréscimo de misericórdia. Isso faz com que a gente reflita que todos nós pedimos para reencarnar neste momento de transição. Que todos nós, no plano espiritual, em maior ou em menor grau, sabíamos do momento crítico que o planeta Terra iria passar quando fomos convidados, ou como, melhor dizendo, pedimos, imploramos para reencarnarmos, sabendo que a oportunidade da reconciliação seria dada a todos. Chamaria Deus, por intermédio de Jesus, do norte, do sul, do setentrião, das encruzilhadas da vida, a todos aqueles que tivessem uma necessidade de reconciliação com o seu Evangelho, estabelecendo, porém, que a escolha seria nossa, íntima. Todos somos chamados e o objetivo é que todos sejamos escolhidos. Mas ainda, infelizmente, muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos, porque a gente é que não se dá essa oportunidade, a gente é que muitas vezes não tem a coragem de trilhar esse deserto íntimo, individual, para conseguir sair daquilo que somos quando chegamos aqui e estabelecermos um processo, por menor que seja, de crescimento. Crescimento não a nível financeiro, não a nível material, não a nível social, mas o crescimento espiritual de que tanto necessitamos. Quando a gente visualiza que essa passagem da chamada ressurreição ela é importantíssima, a gente vai se lembrar que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ele diz mais ou menos o seguinte: é necessário ter fé, acreditar que Jesus ressuscitou. Se a gente não acreditar que Jesus ressuscitou, em vão ele estaria pregando. E em vão estaríamos estabelecendo algum ritmo de fé. É necessário compreender que Jesus venceu a morte. Para nós, a ressurreição ali, reitero, se consolida na materialização do corpo espiritual de Jesus, para que os seus discípulos amados, interessante que a primeira mulher que tem contato com Jesus materializado após o seu desencarne, a Maria de Magdala, ela vai ao túmulo, encontra o túmulo aberto, e aí ela é recebida por um homem distinto que inicialmente ela não reconhece. E esse homem caminha com ela e conforme eles vão caminhando e ele vai conversando com ela, ela identifica neste homem nobre a figura de Jesus de Nazaré, que depois vai ao encontro dos seus apóstolos, né? E que se apresenta, inclusive, para Tomé, com as chagas ainda em evidência, para que Tomé pudesse acreditar. E aí Tomé, então, se rende à realeza espiritual de Jesus. Lembrando nesse processo de dor e de sofrimento pelo qual Jesus passou, que Judas, o que a gente procura humildemente estudar, Judas amava Jesus, tinha um amor profundo. Mas ele entendia que Jesus era tão humilde, que ele não teria condições de estabelecer a realeza política, porque o povo hebreu esperava uma realeza política naquele momento. Esperava um rei que dominasse Roma, que dominasse o Sinédrio, que dominasse os doutores da lei, né? E que acabasse por dominar todas as regiões a nível material. Alguns poucos apóstolos entenderam que a realeza de Jesus era espiritual, e há inclusive uma conversa que, se der a oportunidade aqui, eu vou tentar ler para vocês, né, de um apóstolo amado e querido com Judas, pedindo que Judas não tomasse uma posição mais radical. Mas Judas entendeu que se ele fizesse isso, seria uma oportunidade dele assumir o poder político
E quando ele assumisse o poder político, ele mandaria soltar Jesus, que aí sim assumiria o poder espiritual. E o seu plano não deu certo. Ele verifica, então, que aqueles que tinham combinado com ele dar, inclusive, parcela de poder político a ele, se ele entregasse Jesus, eles não tinham palavra, não eram homens de palavra, e, diante de profundo arrependimento, ele se isola e, ao invés de assumir a sua responsabilidade no campo da vida, ele prefere sair pela via do suicídio, o que faz com que haja toda uma trajetória belíssima no plano espiritual, de socorro e de convite à renovação. Tudo isso faz com que a gente perceba, e é esse paralelo que eu queria trazer para a gente humildemente neste dia, é que os momentos pelos quais passamos são dificílimos. A morte cada vez mais chega perto da gente, se não é um ente amado e querido dentro da própria família, é um ente amado e querido muito próximo, é uma amiga, e cada vez mais ela vem se fechando. E muitos de nós, neste momento, né, pela nossa imperfeição, pelas nossas dificuldades, se não tivermos uma fé inabalável, a gente tende a estabelecer injúrias, a gente tende a se revoltar, a gente tende a acreditar que Deus não ouve as nossas súplicas, ou a gente até mesmo afirma que ele se esqueceu da gente e que Jesus de Nazaré ou não existiu, que ele é uma mera invenção para controlar as massas, ou que efetivamente ele está preocupado com circunstâncias muito maiores que ele não teve a capacidade de ouvir uma humilde súplica. E a gente acaba se esquecendo de todo o sofrimento que Jesus passou. Francisco Nicolau diz que muitos se apegam à afirmação de Jesus antes de desencarnar: Pai, Pai, por que me abandonaste? Mas ele diz que o mais importante é a outra afirmação, em que Jesus, olhando para os céus, deixa para a gente, né, a sua concórdia diante do comando superior divino. Pai, a ti entrego minha alma. Pai, por favor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E diante disso, ele dá o último suspiro. Mas até dar o último suspiro, Jesus, aí vem a nossa reflexão, um espírito puro, e que, portanto, não tinha mais necessidade de reencarnar, supremacia total do espírito sobre a matéria, nenhuma influência da matéria sobre o espírito, é o que a gente aprende no Livro dos Espíritos. Ele foi traído por aqueles que o amavam. Sendo traído, a maioria fugiu com medo de retaliações e não quis ter inicialmente o seu nome envolvido com o nome dele. Ele foi interrogado, ele foi torturado, suas vestes foram vendidas, né, num jogo de azar. Ele recebe uma cruz, ele recebe uma coroa de espinhos, ele recebe muitas chibatadas e ele é condenado a carregar o madeiro que seria depois fixado na cruz, a fim de que ele pudesse ser flagelado. Quando teve sede, ele recebe fel. E para amenizar ou para acelerar o seu processo, procurando ali forças para respirar, porque é biológico, né? Enquanto houver princípio vital, os órgãos lutam para se manterem vivos, ele recebe uma lança entre as costelas que provavelmente feriu um de seus pulmões, o que fez com que houvesse uma dificuldade, uma hemorragia íntima e trouxe muito mais sofrimento para ele. Então, uma coisa interessante, porque hoje a medicina, apesar das nossas doenças físicas, sejam elas quais forem, um acidente, ou uma doença, ou a Covid por conta da pandemia, por mais simples seja o hospital, mesmo que seja um hospital do SUS, traz para a gente medicação para diminuir a dor, traz para a gente antibióticos, traz para a gente respiradores artificiais, traz para a gente processos de sedação, para que fiquemos em coma induzido e não venhamos a sofrer tanto. Então, mesmo para os irmãos que estão desencarnando neste momento por conta da pandemia, há toda uma misericórdia para que a gente não venha sofrer
aquilo que Jesus sofreu no seu tempo, lembrando que nós planejamos o nosso gênero de morte, nós planejamos então passar por essas dificuldades, e Jesus não merecia passar por nada do que ele passou. Não era prova, sequer prova para ele. Ele não precisava ser provado de mais nada. Passou sabendo que naquele momento estabelecer a dinâmica da Boa Nova seria ir de encontro a todo o poder político e religioso, tanto de Roma como do povo hebreu. E que, naturalmente, as pessoas que ali se encontravam, nossos irmãos de caminhada, e muitos de nós provavelmente estávamos lá, se não no poder, mas entre o povo, pedindo que Jesus fosse condenado e que o criminoso fosse soltado, todo esse processo, então, faz com que a gente vislumbre que, mesmo sendo necessitados de processos educativos, mesmo em débito com a lei divina, a misericórdia divina é tão grande, que nenhum de nós, via de regra, passou ou está passando pelo que Jesus passou. Jesus não tinha respirador. Jesus não recebeu nenhum tipo de anestésico. Jesus não teve nenhum tratamento, por mais simples fosse, para amenizar todo o sofrimento que ele empreendeu na sua caminhada para demonstrar à humanidade que, apesar de todas as dificuldades, é possível vencer. E deixa um exemplo maravilhoso para nós, que nos revoltamos, que muitas vezes não queremos aceitar a doença, que muitas vezes, mesmo sendo espíritas, não queremos aceitar o processo de morte do corpo e do desencarne, como se nós pudéssemos ficar aqui ad eterno, como se nós também, em determinado momento, não tivéssemos a necessidade de passar por este processo que é da natureza. Se nós reencarnamos em determinado momento, nós vamos desencarnar. Quando? Agosto. Agosto de Deus. Alguns vão desencarnar por conta da pandemia, outros vão desencarnar por conta da idade, outros vão desencarnar por conta de acidente. Nós estamos fazendo a irradiação aqui para um irmão, amigo de um irmão nosso, nós não o conhecíamos, mas ele estava voltando de Vitória, sofreu um acidente e desencarnou no acidente de carro, ele e a esposa. Então, são os mais variados processos que permitem que nós possamos retornar à pátria espiritual. Processos violentos, bruscos, processos temporais, suaves, mas os processos existem e é uma certeza que a gente tem que ter. E aí Francisco Nicolau, ele faz uma reflexão com a gente aqui e pede que a gente então vislumbre como está essa nossa conexão com Jesus nesse momento. É natural que fiquemos com medo, e medo faz parte do instinto de preservação. Mas esse medo não pode ser um sentimento que supere a esperança, que supere o amor e a confiança em Jesus. Porque, independente do que venha acontecer, a partir do momento que a gente toma contato com a doutrina do Cristo, independente de nossa religião, a gente se fortalece para a caminhada da vida e para a caminhada da vida espiritual. Porque a morte é um mero processo de passagem. A morte é para o corpo. A gente vai continuar firme e forte. E aí, como eu vou retornar à pátria espiritual? Isso é que é o mais importante. Eu vou retornar revoltado, eu vou retornar debetado, eu vou retornar sofrendo, porque a minha família está desequilibrada e revoltada com Deus, porque Deus não ouviu, entre aspas, suas preces. Eu vou retornar bem, confiante, equilibrado, independente da zona ao qual eu vou me filiar na pátria espiritual. São reflexões que precisamos fazer e que Francisco Nicolau faz com a gente aqui, quando ele faz com muito amor e com muito carinho, né? Isso nos leva a um campo de reflexão. Diante de todo esse processo, a primeira coisa que ele traz para a gente, que eu gostaria de guardar aqui com vocês, para mim, mas para vocês também. Páscoa, diz ele, é a chegada do Cristo em nossos corações. É vislumbrar que todo este processo pelo qual passou Jesus foi simplesmente por amor a cada um de nós.
Então, Cristo nos ama, é uma afirmação que precisamos guardar e termos certeza disto, independente do momento pelo qual estejamos passando, independente das adversidades, dificuldades ou dos momentos de alegria que também iremos passar ou já tenhamos passado. Cristo nos ama. E a Páscoa, ou esse processo de passagem, tem de ter esta visão do amor do Cristo, da chegada do Cristo em nossos corações. Mas como é que o Cristo chega em nossos corações? A fórmula que ele dá é uma fórmula difícil. E eu vou ler aqui, peço permissão a vocês para ler. Francisco Nicolau diz o seguinte: Jesus chega ao coração do homem a partir do momento em que a dor, o sacrifício, a renúncia e a capacidade de viver os sofrimentos do mundo tornam-se maiores do que os próprios sofrimentos. E quando eu li isso, eu falei assim: caramba, Jesus não chegou no meu coração ainda. Eu não abri o coração para Jesus porque o caminho é difícil, né? Reiterando aqui, a partir do momento em que a dor, o sacrifício, a renúncia, a capacidade de viver os sofrimentos do mundo tornam-se maiores do que os próprios sofrimentos. A gente diminui a intensidade dos sofrimentos que nos chegam, visualizando os sofrimentos maiores, a dor do nosso irmão de caminhada, a dificuldade do nosso companheiro, da nossa companheira. Eu esqueço um pouquinho da minha dor, percebo a dor do outro, vou ao encontro desta dor, e olha que interessante, muitas vezes, enquanto eu estou tentando minorar a dor do outro, a minha dor acaba sendo saneada pelo plano espiritual. E quando eu observo aquela dor que tanto me prejudicava intimamente e que fazia muitas vezes com que eu não tivesse vontade ou coragem de caminhar, ela simplesmente cede a uma nova oportunidade de aprendizado, porque a gente se desligou um pouquinho e foi se lembrar da dor do outro. Teve um momento de abnegação, teve um momento de concentração, não de maneira egoísta nas nossas próprias adversidades, mas nas dificuldades, nas dores, nas solicitações alheias. Mas é difícil. Mas ele não disse que era fácil, né? A gente é que acha muitas vezes que é fácil até que a prova chegue. E quando a prova chega, muitas vezes a gente não quer suportar esses momentos que nós mesmos pedimos, que nós imploramos como oportunidade, reiteramos sempre, de crescimento espiritual. Mas aí, quando a gente continua lendo, a gente percebe que, apesar das nossas imperfeições, sim, Jesus chega aos nossos corações. Como? Ele afirma, pela visão de Francisco, quando nos debatermos com o sofrimento e oramos a Deus, nos entregamos a Ele. Então, Adriana, no momento do sofrimento, fala, minha irmã. mais 5 minutos. Tá, obrigado, minha irmã. Tá É no ótimo. momento do sofrimento, quando a gente firma a nossa convicção, estabelece num processo íntimo de fé, que a gente pede, que a gente chora intimamente, apesar de não saber se nós teremos a resposta, mas nesse momento Jesus está entrando no nosso coração. Então, a gente tem que ter essa visão de que a gente deve pedir, pedir e obtereis. Mas a obtenção dos nossos pedidos muitas vezes não estão voltadas para aquilo que nós queremos, mas estarão voltadas para aquilo que nós necessitamos. Então é importante saber pedir e é importante manter-se resignado, mesmo que a resposta dos nossos pedidos, das nossas súplicas, não venham de acordo com aquilo que estabelecemos como o que seria o ideal para nós. Meu ente amado e querido está doente. E eu tenho direito de falar, Senhor, tem misericórdia, cura esse meu irmão, cura essa minha irmã. Se for possível, por favor, é outra palavra que a gente está se esquecendo muito. Deus tem que curar, nós determinamos a cura. Quem somos nós para determinarmos a cura? Senhor, por favor, se for da vontade de Deus, permita que os benfeitores possam levar ao meu ente amado e querido eflúvios de saúde, eflúvios de cura. Mas nos lembremos de Jesus, porque ele mesmo pediu, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Quando a gente se lembra dele falando isso, visualizando tudo o que ele ia passar,
e que ficou historicamente então reconhecido como a Páscoa, como um momento de ressurreição, de retorno, é necessário entender que ele se colocou à disposição do Pai para que o planejamento divino em amor à humanidade pudesse ser consolidado, mesmo que isso importasse em extrema dor, em extremo sofrimento. E aí, Nicolau, para finalizar, ele pergunta para a gente aqui: em que período nós nos encontramos? Ele dá exemplos aqui. A gente está apenas fixado na dor e no sofrimento do Cristo e ficamos lá observando a sua paixão, chorando, mas sem nada fazermos por nós e pelo nosso próximo, para que possamos nos aproximar dele. A gente continua vinculado a oportunidades de congraçamento, a gente continua vinculado a momentos de festejos, ou apesar de tudo isso, podemos sim vislumbrar a dor e o sofrimento para aprendermos o quanto Cristo nos ama. Podemos ter momentos de congraçamento familiar, de festejarmos, de termos uma alimentação digna durante a Páscoa para fazermos a comemoração. Podemos ter momentos de festejo, sim, mas apesar de tudo isso, diz Francisco Nicolau, continuo crendo, continuo aceitando a verdade do Cristo. Essa parte final dessa página, ela é muito profunda, porque é um convite para cada um de nós. A gente não sabe o que o nosso irmão, o que a nossa irmã de caminhada está passando nesse momento ou já passou. Reitero, muitos perdemos, entre aspas, entes amados e queridos que retornaram à pátria espiritual por conta dessa pandemia ou por conta de outras dificuldades. Muitos estamos com entes amados e queridos isolados em casa e estamos receosos. Outros de nós estamos com entes amados e queridos internados, sedados, entubados. Cada um de nós com uma expectativa próxima ou um tanto quanto distante, mas relativamente próxima. Mas, independente disso, diante do convite de Francisco Nicolau, apesar de tudo, eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar aceitando a verdade do Cristo, porque é esta verdade imorredora, é o seu evangelho, é a sua boa nova, que fará com que nos vislumbremos cada vez mais como espíritos imortais e não mais como meros homens e mulheres que terão uma destinação final no campo da vida quando encontrarmos a morte. A gente, então, agradece a oportunidade e a gente pede a Jesus que continue nos fortalecendo. Se possível, que os nossos entes amados e queridos que estão passando por esse momento, ou nós mesmos, porque não sabemos o dia de amanhã, posso estar falando com vocês hoje, e de repente amanhã serei eu o acometido pela necessidade de ser provado no campo da doença, no campo da saúde, mas independente disso, que mantenhamos a nossa fé, que continuemos pedindo por todos que estão doentes, mas peçamos também por aqueles que retornaram à pátria espiritual. Peçamos pelas nossas casas espíritas, porque todas elas, neste momento, com certeza, são grandes pronto-socorros espirituais. Estão recebendo as mancheias espíritos, muitos deles aturdidos, sequer tendo a consciência de que retornaram à pátria espiritual. E cada prece que pudermos fazer segue como um pontinho de luz, de fluido animalizado, para auxiliar no socorro de todos esses irmãos. Que eles façam a passagem, que eles tenham a sua Páscoa, que eles tenham o retorno à pátria espiritual de maneira leve, suave. Mas mesmo para aqueles de nós que não pudermos retornar de maneira leve e suave, apesar da justiça divina, que haja sempre misericórdia e que a gente se mantenha unido mais do que nunca, com a certeza de que o Cristo está no leme e de que nós vamos vencer, não importa se encarnados ou desencarnados. Assim como ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. Muita luz e muita paz a todos.